Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta na produção de Juliana Pompeu e Raquel Sampaio, TV Assembleia 16.1 em alta definição, a fanpage é TV Alep.oficial, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, reprise logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas, de segunda a sexta-feira. Para você que está chegando agora, vamos falar sobre o Dia do Professor, 15 de outubro, saber quais os avanços, quais os desafios para essa profissão importantíssima para todos nós. Nosso entrevistado, o professor universitário, escritor, palestrante, master coach, palavra que está na moda aí, Alessander Mendes. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? É um grande prazer estar voltando aqui à TV Assembleia e falando daquilo que é, sem sombra de dúvida, a minha maior paixão, né, que é o magistério. Lidar com pessoas, trabalhar com ensino, valorizar a forma transformativa que as pessoas podem ter na vida e, de certa forma, poder contribuir nessa caminhada chamada de magistério. Agora, para as pessoas que ainda não conhecem a sua história, ainda não conhecem, o senhor foi professor também de História, né, em vários colégios aqui da capital, né? Fui. Eu tenho, na verdade, 21 anos de educador, né? Comecei dando aula na quinta série, que hoje é o 6º ano, no Colégio Menino Jesus de Praga, no bairro Lorival Parente. Certo. Depois eu vim ao centro de Teresina e, como professor de História, nós ministramos aula do 6º ano até o 3º e pré. Foi no 3º ano e pré-vestibular onde eu fiquei 13 anos para 14 anos da minha vida profissional. Quais colégios? Sempre escolas, em várias escolas, certo. Várias escolas, Colégio Certo, várias outras em Teresina, Colégio Séculos. E sempre com um sonho. Naquele momento, eu lembro, Jéssica, que por alguns momentos eu fui muito criticado por algumas técnicas e habilidades que a gente vinha desenvolvendo. Por exemplo, eu cheguei da aula sobre a independência do Brasil, naquela época, e botei um cavalo e me vesti de Dom Pedro I. Cheguei no colégio de cavalo, vestido de Dom Pedro I, incorporei o personagem do processo de independência, desconstruí aquele personagem, expliquei que o processo era muito mais uma conjuntura aristocrática do que um próprio personagem, certo. Mas foi fantástico. Dentro da escola, a escola parou naquele dia, os meninos ficaram encantados e logo depois daquela cena eu notei que eles exigiam mais e, enfim, criou o que a gente chama de empatia. Sim. Ora, hoje qualquer educador que venha ministrar aula, ele tem uma informação, 2, 3, 4. Só que aquela mesma informação dele, ela está muito acessível em todos os meios de comunicação. Tem que ter o diferencial, Tem que ter o diferencial. Como o Carlos Daniel falava aqui no primeiro bloco. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter algo que apaixone. E naquele momento, alguns amigos, os pares, até não entendiam direito. Era cansativo, às vezes era envergonhado. Muitas vezes eu fiz envergonhado. Eu posso contar aqui uma cena que foi uma revisão que eu fui dar no Rio Puti Hotel e eu me vesti de Antônio Conselheiro. Então, a incorporação foi tão perfeita que eu já desci do carro de Antônio Conselheiro. Quando eu tentei entrar no hotel, eles não deixaram, eles fecharam, os seguranças fecharam. E eu estendi a mão e dizia, é o cão, é a República. E aí foi engraçado, porque a diretora correu e disse, é meu professor, deixa ele entrar. Então, assim, foi fantástico. O alunado, ele se apaixonava por isso. Naquele momento, como professor de História, eu tinha uma missão, fazer o aluno gostar de História. Há 10 anos, me tornei professor do ensino superior e aí dentro da área do direito. Hoje, na verdade, eu não preciso fazer com que o aluno se apaixone, porque partimos do pressuposto que se ele escolher o curso de direito é porque ele tem afinidade, ele tem a paixão dele. Mas hoje é assim, é fazer com que ele aprenda da melhor forma possível e da forma mais motivacional. Hoje eu tenho alunos, e aconteceu há pouco mais de uma semana, você tem um aluno que ele procura e diz assim, professor, o que eu posso fazer porque eu perdi sua prova? E eu fiz a seguinte pergunta, por que você perdeu? Ele disse, professor, porque eu não tinha um vale para vir para a prova. E aquilo eu soube muito bem entender, porque eu venho de uma família de 10 irmãos, eu sou o mais novo. Na verdade, nós somos 12, faleceu um, hoje somos 11, eu sou o mais novo. E eu sei o que é não ir à escola por causa de um vale-transporte. Eu sei o que é você ir à escola e o café não ter sido aquele alimento básico, aquela alimentação reforçada, que segure, e você ter que dividir uma bomba ou um pastel lá na Quinacana, ali perto do Banco do Brasil, com 4, 5 amigos. Então, hoje na condição de professor, eu consigo entender essas dificuldades. Eu até acho que, louvo o trabalho que o Estado do Piauí e principalmente a Prefeitura tem tido
Hoje nós somos, Gerson, a melhor educação do Brasil. A cidade de Teresina foi premiada como a melhor educação do Brasil. Isso tem me deixado, apesar de não ser professor municipal, isso tem me deixado muito orgulhoso, vaidoso, porque como eu tenho dado várias palestras em vários lugares do país, sempre as pessoas já falam de uma escola privada, que é o Dom Barreto, e agora falam do ensino municipal. Isso nos deixa... E no interior, as frequentes conquistas daqueles garotos lá no interior, Cocal da estação. Quer dizer, nós não temos as belezas como, por exemplo, São Paulo, como as belezas que Natal tem, Fortaleza tem, mas eu costumo dizer nas minhas palestras que nós temos o maior patrimônio, que é o patrimônio intelectual. E esse patrimônio intelectual são passos lentos, são passos gradativos. Eu abri uma palestra num projeto chamado Une Todos, que é um projeto da Prefeitura de Teresina. E foi agora, tem um pouco mais de uma semana. E você vê pessoas que no primeiro momento de suas vidas, eles olhavam e diziam assim, não, eu nunca vou ser um juiz, eu nunca vou ser um promotor, eu nunca vou ser um médico, porque eu não tenho as condições sociais para chegar até lá. E nesse projeto eu vi pessoas sonhando alto, pessoas sonhando, alunos que estão lá na periferia, mas eu conversei com eles e disse, qual é o seu sonho? Eles diziam, o meu sonho é ser presidente da República, o meu sonho é ser presidente do Tribunal de Justiça. Isso não tem preço, isso não tem valor. Agora, é preciso que a administração pública entenda qual é o verdadeiro papel do educador. Não adianta fazer educação com sonhos, com romantismo. Certo. Educação é técnica, educação é gestão, educação é administração, e isso passa por dois eixos. O eixo do magistério, do professor, e o eixo do aluno. O aluno trazendo as condições mínimas, um bom professor, um professor satisfeito, uma estrutura física viável. Se você perguntar para mim, boa parte dos teresinenses e piauienses, nos sábados de manhã e domingo, e tarde e noite, o que eles estão fazendo? Eu vou dizer que eles estão ao redor da cidade, buscando lugares que eles possam estudar. A nossa temperatura hoje, ela chega a quase 40 graus nesse turno da tarde. Então, é preciso que a gente dê as condições mínimas, além de uma estrutura física, uma estrutura alimentar e uma estrutura de material didático. Ninguém consegue estudar se não tenha livros. Isso é o apoio dado aos alunos. Aos professores, eu só não fiz essa campanha agora, porque se qualquer campanha que você iniciasse nesse momento, alterar o momento eleitoral, político, ele é muito delicado. Mas eu costumo dizer que nós temos 4 eixos básicos que poderia fazer uma política de valorização do magistério. Primeiro, se nós tirássemos o imposto de renda do professor, esse professor automaticamente já teria um aumento real, entre 10% e 27% no salário. Certo. Segundo, é preciso que a gente crie o fiéis ao professor, para que ele possa fazer o mestrado e o doutorado dele. Terceiro, dê condições para que um professor possa ter o mesmo benefício que os taxistas na compra do automóvel. Sim, isenção do IPVA, é uma isenção. Né? Quando você faz isso, você deixa o professor numa linha de conforto. E do outro lado, esse professor vai estar satisfeito. Aí você tem uma linha de que eu tenho um sonho e eu não sei quem vai criar, mas como nós estamos aqui numa televisão que tem uma repercussão tão grande, independentemente de qual é o partido, qual é o candidato, mas a ideia é assim, nós temos hoje no nosso país uma isenção sobre a questão da tributação de papéis e automaticamente de livros. Sim. Se você vê um livro aqui no Brasil, ele custa R$150, na Argentina ele custa R$55. A diferença é de 1/3. Então, assim, se você não tem condições de adquirir materiais, como é que o professor pode se qualificar? Então, a gente tem esse sonho, de qualquer que seja o candidato, a estrutura administrativa, de fazer uma política nacional de valorização de bônus e benefícios. Ninguém está querendo nada gratuitamente. Professor, só interrompendo, o senhor tocou num ponto essencial. Eu li essa semana numa revista de circulação nacional que de uma turma de 30 alunos, 2 querem ser professores, né? 2 alunos. E é professor, que eu falo assim, professor que só exerce mesmo o magistério, né? No seu caso, o senhor é advogado, é professor, aí temos médicos professores, engenheiros professores, contadores professores, mas aquele professor mesmo que se forma em licenciatura, não licenciatura qualquer e quer ser só médico, o principal, o que afasta, né, esses futuros professores é exatamente essa questão que o senhor vem falando aí. A questão remuneratória. Mas hoje eu todos os dias ministro aula. Eu dou aula todos os dias, de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Certo. A minha renda, número 1, é de magistério. Certo. E, na verdade, todos os meus compromissos são ligados à educação. Mas posso lhe garantir que é difícil. É difícil porque não vou demorar muitos dias, não. Há pouco mais de uma semana, alguns amigos me questionaram exatamente isso. Estávamos todos reunidos
e todo mundo falando de algumas possibilidades de viagens internacionais. Eu disse que não tinha condições de ir naquele momento, porque as condições estavam esparsas e eu teria que me organizar. E aí eles olharam para mim e disseram assim: até quando você vai ficar no magistério? Por que você não vai exatamente para outras profissões dentro da sua área, que com certeza vai ter uma rentabilidade maior? E a minha resposta foi, no primeiro momento, o silêncio, mas no segundo momento, todos nós temos as missões. E o dinheiro, ele é importante, um monte de outras coisas de vaidade são importantes, mas assim, a pergunta crucial é: o que faz você feliz? Então, eu posso dar aula de 2 horas da tarde até às 10, de segunda a sexta. Sábado pela manhã eu estou dando aula, sábado à tarde eu estou dando aula. Que o meu corpo físico, ele cansa, isso é inegável, mas é um cansaço satisfatório. Isso é um agora que o senhor está melhorzinho, quando começou era de 8 da manhã às 10 da noite, né? Ah, não, como professor de história era uma máquina, né? Você ministrava aí 15, 16 horas aulas dia, o cansaço sempre veio, mas assim, hoje eu tenho uma filosofia comigo, qual é o papel do professor? Quando alguém me pergunta qual é o papel, me dá um conceito. Hoje mesmo uma televisão, outra televisão, um portal local me perguntou isso, eu digo: professor é ponte. Certo. Professor é ponte. É quando você vê um aluno que está de um lado, querendo passar para o outro lado, o professor deita e esse aluno passa. Eu não vou pegar esse aluno e colocar nas minhas costas e passar por ele, não. Mas eu vou dar todas as condições para que ele possa passar. E professor é quando ele olha aquele aluno não como um aluno que está ali só para aprender aquilo, mas ele olha para um aluno e diz assim: qual é o papel dessa criança, desse adolescente, desse adulto para transformar a vida das outras pessoas? Aí eu acredito nesse magistério. Se você tem um magistério transformativo, eu acredito nisso. Se você tem um magistério em que as pessoas possam acreditar, porque assim, não adianta ter ciência para guardar a ciência dentro da universidade, enclausurá-la e dizer assim: 2, 3 pessoas têm conhecimento disso. A ciência, ela tem que ser exposta, tem que ser socializada. A pessoa da periferia, como a pessoa dos centros urbanos, eles têm que ter todo o benefício através do conhecimento. E essas condições são condições mínimas. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você me perguntar qual é a profissão, especificamente nesse dia de hoje, dia 15, qual é a profissão mais importante desse país, eu vou dizer que é o magistério. Por 2 coisas. Porque somente o magistério está habilitado para desconstruir os conflitos que nós estamos vivenciando na atualidade. A bipolarização. Pessoas se gladiando de um lado, de outro, pessoas, famílias, todo mundo se desconstruindo. Aí você me pergunta assim: mas por que essa desconstrução agora? Porque é o processo educacional. Quando nós começamos a estudar, eu aprendi que era o céu e o inferno, o bem e o mal, o rico e o pobre, o patrão e o empregado. A gente está sempre nessa bipolarização. Nesse processo eleitoral, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos alguns assuntos que são turbilhões de conflitos: gênero, religiosidade e política. Quando ele entra nessa discussão, aí o turbilhão não teve como não explodir. É um processo educacional. Cabe a todos os professores, não só do nosso estado, da nossa capital, mas do nosso país, desconstruir esses conflitos. Eu acho que a educação é muito mais do que um jogo político. A educação é um aspecto formativo, ele é transformador. E, acima de tudo, eu acho que a discussão política, ela tem que ser afastada, a política partidária tem que ser afastada, mas nós temos que ratificar, valorizar exatamente esse trabalho transformativo educacional. O programa está chegando ao final, eu também e o telespectador, ambos estamos curiosos. Qual foi o tema do senhor lá na Rede Globo, no programa da Fátima Bernardes? O tema lá foi, na verdade, empatia. Certo. Veja que foi um gesto simples. Uma mãe levou um filho para assistir a aula e o menino começou a chorar. E eu peguei o menino no braço para que ela copiasse e continuei minha aula. Só que quando ele foi para o meu braço, ele parou de chorar. Certo. E aí ministramos a aula e terminou viralizando. Eu nunca entendi direito por que aquilo, mas enfim, eu entendo assim. Eu acho que foi muito mais um gesto de gentileza. E a minha filosofia é assim: se você quer estudar, que nós possamos construir as condições mínimas para que você possa estudar. Não importa onde, em qualquer lugar, é lugar de se aprender. No Colégio Impacto, em Floriano, eu dei aula embaixo de uma mangueira. Era uma mangueira e tinha 250 alunos. E nós começávamos a aula lá às 10 horas da noite e terminávamos às 6 horas da manhã. Eu cansava, os alunos cansavam, levantavam, no meio do fim tinha uma música, bota uma música, levanta os meninos. E esses meninos hoje estão advogando juntamente comigo, alguns são professores junto comigo.
Então, assim, saíram de Floriano e transformaram a cidade de Teresina e o estado do Piauí. Muito obrigado, então, professor Alessander Mendes, advogado, professor universitário, Master Coach. Eu te agradeço. O Master Coach foi você que botou, mas eu agradeço sim. Muito obrigado, Jess. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, competente equipe operacional, todos vocês. O programa Palavra Aberta de hoje, na produção de Juliana Pompeu e Raquel Sampaio, fica por aqui, mas eu aguardo vocês sempre de segunda a sexta-feira, 2h30 da tarde, reprise 10 horas da noite.